Motorista que dirigia carro na contramão na terceira ponte era o dono da empresa. Ele chegou a dizer que demitiu um funcionário que conduzia o veículo, mas para o delegado confessou que bebeu e perdeu o caminho de casa. Homem é preso por torturar e abusar da enteada de 8 anos. A mãe da criança também foi detida. Ela omitia as agressões. Corpo de idosa aparece boiando em maré. A senhora de 93 anos tinha acabado de descer de um ônibus. Festa rave clandestina regada a álcool e drogas na Serra. 11 pessoas foram detidas, entre elas um PM e o filho de um vereador de Fundão. Mais um ataque. Bandidos invadem propriedade rural na Serra, rendem família e fazem ameaças. Uma idosa já tinha sido agredida em outra ação criminosa. Dupla jornada para encarar a crise. Na casa de Dona Conceição, ela é a única que não está desempregada. Para dar conta de tudo, se desdobra entre 2 empregos. E seminário da Rede Tribuna traz Leandro Carnal e Tânia Zaguri para falar dos desafios da educação. Mais de 2.000 pessoas participaram do evento. A gente volta em 1 minuto. Motorista flagrado dirigindo na contramão na terceira ponte não era funcionário da empresa, e sim o próprio dono. Ele confessou para o delegado que tinha bebido 4 copos de vodka. O Fiat segue na contramão pela terceira ponte, sentido Vila Velha Vitória. O carro pertence a uma empresa de instalação de redes de segurança. A Polícia Civil identificou o condutor do veículo. Segundo as investigações da Delegacia de Delitos de Trânsito, Jorge Roberto Garcia, de 34 anos, era quem dirigia o veículo. Roberto é o dono do carro e da empresa. A princípio, havia se pronunciado à imprensa dizendo que um funcionário estava conduzindo o veículo e sem autorização. Mas aqui na delegacia, ele confessou que era ele quem conduzia o carro e ainda que havia feito ingestão de bebida alcoólica. Ele nos informou ter feito o consumo de 4 copos de 500 ml de vodka, pode ser misturado com alguma outra bebida, a gente não sabe ainda. E que também há mais ou menos um mês está aqui no estado e não conhece muito bem a região. Depois de ter saído do bar e ter consumido a bebida, ele teria dormido dentro do veículo até por volta das 7 horas da manhã, quando então tentou retornar para sua casa via Praia da Costa, errou a entrada da terceira ponte entrando pela contramão. Quando só deu conta que estava errado em contramão no meio da ponte ao ver um ônibus vindo em sua direção. A partir daí ele desceu até o final da ponte, retornando para a via normal a qual que ele queria pegar, voltando para sua residência. O delegado indiciou Roberto por dirigir sob efeito de álcool. A polícia ainda vai investigar se o empresário cometeu outros crimes. A princípio, o fato da pessoa atravessar na contramão de direção é uma infração administrativa. Deve ser analisado, através das imagens, testemunhos, se houve alguma coisa a mais. No caso presente, houve a embriaguez e nós vamos verificar através de outras imagens das câmeras públicas e particulares de comércios do local se ele botou em risco algum outro usuário da via, ou pedestre, ou ele mesmo. Jorge Roberto foi encaminhado para exame no DML, vai responder em liberdade e corre o risco de ter a carteira suspensa. E nós ligamos para ele agora à tarde, mas as ligações não foram atendidas. Uma mãe omissa diante de um caso grave de estupro e tortura. As vítimas eram as próprias filhas, o agressor, o marido dela. O homem de 46 anos é apontado pela polícia por ter torturado e estuprado a enteada de 8 anos e a filha de 5. Ele foi preso nesta segunda-feira junto com a esposa, que, de acordo com a investigação, se omitia ao ver as agressões. A prova testemunhal nos autos, ela é cabal em relação ao abuso sexual, que tanto essa criança como a irmã, que é filha biológica, ela é enteada do investigado. Todas as duas sofriam abuso sexual. A menina de apenas 5 anos de idade e relatou de forma contundente os abusos que ela vem sofrendo
e os abusos que a irmã dela, que está internada, vem sofrendo. Não só os abusos sexuais, quanto as agressões físicas. De acordo com a polícia, a menina de 8 anos foi levada para o Hospital Infantil de Vila Velha. Apresentava dores abdominais e hematomas nas pernas. Chegou a ficar em coma induzido. Ela sofreu soco, pontapé e chegou no hospital com uma crise de dor abdominal. E que nos espanta foi a omissão da mãe nessa situação, nesse quadro todo de violência em que a criança se encontrava. A equipe médica do hospital desconfiou da natureza dos ferimentos da criança e acionou o conselho tutelar. Vendo a situação da menina, o conselho fez a denúncia na Polícia Civil. No passado, entendeu? Teve muita confusão entre eu e ele, entre as meninas, mas quando ele ia agredir eu não deixava, eu sempre entrava na frente. Só que aí depois ele mudou, entendeu? A minha irmã falou que ia tomar a minha pequenininha dele, vou tomar a filha dele, conseguiu tomar. E eu sou evangélica, entendeu? Eu não tô fazendo nada de errado, Deus sabe. Elas brigando lá, se machucaram, uma derrubou a outra e aconteceu que ela foi pro hospital, ficou nesse estado que ela tá lá. O homem foi autuado por estupro de vulnerável e tortura, a mãe por omissão. Uma festa rave clandestina, regada a bebida e muita droga, terminou na prisão de 11 pessoas na Serra, entre elas um policial militar e o filho de um vereador de Fundão. As imagens divulgadas pela Polícia Civil são de um evento que aconteceu em um cerimonial localizado na praia de Capuba, na Serra. A festa rave foi realizada sem nenhuma autorização oficial. No local, havia cerca de 400 pessoas, entre os participantes, menores de idade. Durante uma operação realizada pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, foram apreendidas diversas drogas. Entre elas, LSD, loló, êxtase, maconha e cocaína. A polícia também apreendeu mais de R$6 mil que estavam no caixa do evento. Muita quantidade de drogas variadas. Ali havia digamos, cardápio para todos os gostos, né? Não havia autorização da prefeitura, não havia autorização da Polícia Civil, não havia alvará de autorização para funcionamento dessa festa. O Poder Judiciário não estava ciente. Ao todo, 30 pessoas foram detidas, entre elas um policial militar e o filho de um vereador de Fundão. Dos 30 detidos, 11 foram presos em flagrante. Dos 11 presos, 6 eram organizadores da festa e 2 seguranças do evento. Os seguranças, identificados como João Paulo Ramos e Franco dos Santos, estavam com esse revólver calibre 38 com numeração raspada. Eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Viana. Os organizadores da festa e os demais presos em flagrante pagaram fiança e foram liberados. A Polícia Civil alerta pais de jovens e adolescentes sobre festas irregulares como essa. Em certos casos, o consumo excessivo de drogas pode custar uma vida. Em janeiro do ano passado, mostramos aqui no Tribuna Notícias o caso de um jovem encontrado morto logo após sair de uma festa rave em Chacaraparreiral, na Serra. Nós percebemos que eles associam às vezes muitas drogas, como álcool e estimulantes, como álcool e alucinógenos. Então é muito perigoso. As famílias têm que acompanhar os jovens. Os responsáveis por esses eventos têm que buscar as autoridades públicas para regularizar e ter um evento com tranquilidade e com segurança para todos. O medo de quem vive em área rural na Serra. Depois do ataque a uma fazenda e agredir uma idosa, bandidos invadiram outra propriedade rural em Pitanga, renderam uma família e ameaçaram de morte os moradores. Entre os reféns, um bebê de 10 meses. Era por volta de 8h30 da noite de uma sexta-feira. Os criminosos invadiram a propriedade que fica na zona rural do bairro Pitanga, na Serra, e fizeram a família inteira refém. Vieram pelos fundos ali, meu genro quando abriu a porta para jogar água lá de fora, os 3 colocaram o revólver na cabeça e ficou um lá de fora dele. E falaram que era um assalto. Aí vieram para a sala e nos renderam tudo. Ao todo, eram 4 bandidos armados. Eles trancaram a família toda, 9 pessoas, durante 1 hora aqui no banheiro da casa. 1 hora que mais pareceu uma eternidade. Nem o bebê, uma criança de 10 meses, escapou da agressividade dos criminosos. A neném chorando, né? A gente dando banhozinho nela e... 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, 17 horas, 18 horas, 19 horas, 20 horas, 21 horas, 22 horas, 23 horas, 24 horas, 25 horas, 26 horas, 27 horas, 28 horas, 29 horas, 30 horas, 31 horas, 32 horas, 33 horas, 34 horas, 35 horas, 36 horas, 37 horas, 38 horas, 39 horas, 40 horas, 41 horas, 42 horas, 43 horas, 44 horas, 45 horas, 46 horas, 47 horas, 48 horas, 49 horas, 50 horas, 51 horas, 52 horas, 53 horas, 54 horas, 55 horas, 56 horas, 57 horas, 58 horas, 59 horas, 60 horas, 61 horas, 62 ho
Eles só ameaçando em matar. Ameaçaram meu genro, pensou que fosse policial. Ele falou que ia matar. Chutaram o meu genro e colocou a arma nele, colocou a arma nas minhas costas também. Eu fiquei deitado ali, ó, assistindo televisão, mandaram se levantasse a cabeça, eles matavam. Essa mesma região foi palco de cenas de tirania na semana passada. Criminosos entraram numa casa e também fizeram uma família refém. Uma idosa de 77 anos foi torturada, obrigada a ficar de joelhos, depois arrastada pelos assaltantes e levada para frente do portão. Tudo isso aconteceu por volta de 5h30 da manhã. Parece difícil acreditar que um cenário como esse foi lugar de tanta brutalidade. Meus netos não ficam mais à noite aqui. De jeito que não deu 4 horas, eles vão embora. E fica um trauma na cabeça da gente. Nós não temos policiamento, não tem justiça, não tem nada que resolva esse problema. Não tem, a situação está difícil. Revoltante, né? Bom, mas apesar de tudo isso, a Polícia Militar disse que a região tem policiamento diário e ressalta que está sempre aberta ao diálogo com a comunidade local. Bom, então é importante, já que está vendo que a bandidagem está agindo, que faça alguma coisa, né? Sobre a idosa arrastada pelos criminosos, o caso está sendo investigado. Agora vamos contar a história de uma trabalhadora muito guerreira. É a dona Conceição. Ela encara uma dupla jornada para manter a família. É a única da casa que não está desempregada. De noite, Conceição usa toda a sua experiência, paciência e dedicação no trabalho que desempenha como acompanhante de idosos na Praia do Canto, em Vitória. Ela trabalha 12 horas e descansa 36. Peraí, descansa nada. De dia, ela é empregada doméstica. A dupla jornada foi necessidade que chegou logo depois da crise. Ontem eu cheguei e pedi minha menina para fazer mingau, porque eu estava tão cansada que minhas pernas estavam ardendo. Nem para fazer o mingau dava. Aí ela foi lá e fez para mim. A Conceição arrumou o segundo emprego tem 5 meses. Mas, em contrapartida, hoje na casa dela, de 5 pessoas, apenas ela está trabalhando. Aí é difícil, hein, Conceição? Tá. Só você tem que manter todas as contas em dia. Só eu, só. E como é que tem sido isso? São difíceis, mas a gente está conseguindo chegar lá. Devagarzinho a gente chega. Mesmo nesse momento complicado, Conceição não gasta mais do que ganha. E o mais importante, não compra fiado. Ou seja, ela não acumula dívida. E isso tá mais do que certo, viu? Ela paga tudo em dinheiro, então ela não corre o risco de cair um endividamento que poderia ser uma bola de neve para ela. Então isso é um bom exemplo para todos. Ainda mais no Brasil, a taxa de juros no Brasil é muito alta, então você pode viver só para pagar juros para banco. Conceição, mulher de coragem, que batalha, que quer, como todo brasileiro, que as coisas melhorem, que a tempestade passe o mais rápido possível. Eu só creio mesmo dia que minha família estiver trabalhando. A não ser. E tá meio difícil. Porque eles batalham mesmo, correm atrás. Mas tá difícil. Pois é, e se a gente parar para pensar, é uma jornada tripla, porque quando Dona Conceição chega em casa, ainda precisa resolver algumas coisas. Olha, merece muito bem ser tratada mesmo, com um mingau quentinho e outros mimos quando se sentir cansada, né? Na Serra, o assassinato de 2 jovens envolvidos com o tráfico de drogas. Um deles exibia no peito um cordão com uma imagem de uma metralhadora. Quando a notícia chegou para a família, já era tarde demais. Eu não estava almoçando lá em casa. Eu não sei se foi tiroteio, eu sei que chegou a notícia lá que tinha matado ele. Ronaldo da Cruz de Oliveira tinha apenas 22 anos. Ele foi baleado próximo a essa rua no bairro Jardim Bela Vista, na Serra, na manhã desse domingo. Nem os moradores, nem os familiares souberam dizer sobre a motivação do crime. Mas, de acordo com as primeiras informações, Ronaldo teria envolvimento com o tráfico de drogas na região. Foi preso uma vez por causa de droga. Tráfico de droga. Ronaldo chegou a ser socorrido para a unidade de pronto atendimento em Serra Sede, mas já teria chegado morto no local. O corpo da vítima foi encontrado hoje pela manhã, mas segundo os moradores, o crime aconteceu nesta madrugada. Bruno Inácio da Silva, de 27 anos, foi assassinado com vários tiros neste beco, perto da casa onde morava, em Nova Almeida, na Serra. Familiares do rapaz não quiseram gravar entrevista, mas contaram que Bruno era usuário de drogas e morava sozinho nesta casa. O jovem foi adotado ainda pequeno. Ele foi doado pela mãe, que era alcoólatra. A família de criação tentou interná-lo em uma clínica para dependentes químicos, mas o rapaz não foi aceito por ser homossexual. A principal suspeita é de que o crime tenha sido motivado pelas drogas.
A polícia investiga os dois casos, mas nenhum suspeito dos crimes ainda foi detido.